Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Pessoal, eu preparei esse material para vocês porque esse tema da escansão, a apostila não contempla para a gente, né? Apesar de ter uma série de nomenclaturas que a gente vai falar aqui, né, que a apostila já apresenta. Agora, isso tudo por quê? Né? O sistema do SAS apresenta esse tema da expansão no ensino fundamental. Se eu não me engano, estava até conversando com a professora Daniela, se eu não me engano, acho que é no 8º ano e é retomado no 9º, se eu não me engano. Mas enfim, então, em tese, os alunos já deveriam vir para o ensino médio com esse conteúdo já sabido. Né? Como vocês não tiveram esse conteúdo, e a gente vai precisar saber algumas coisas disso, eu preparei essa videoaula para vocês. Eu espero que ajude vocês a compreender, sobretudo, algumas terminologias que a apostila já apresenta e alguns conceitos que a gente vai utilizar ao longo de todo o ensino médio. Não pensem vocês que é só para agora, não. Vocês vão ter que aprender isso e a gente vai utilizar durante recorrentes vezes. Primeira coisa, quando a gente vai fazer a análise de um texto poético, a primeira coisa que a gente faz com relação ao texto é analisar a sua forma, a forma do texto. Então, o texto ele pode ser em prosa ou o texto ele pode ser em verso. Né? O texto em prosa, ele é o quê? Ele é caracterizado pelo quê? O texto em prosa é um conjunto de frases e essas frases são organizadas em parágrafos. Já o texto em verso, ele é formado de versos e esses versos eles são agrupados em estrofes. Então, o texto em prosa, frase, parágrafo, texto em verso, verso e estrofe. Então, o primeiro ponto de análise, toda vez que eu vejo um texto, a sua forma visual vai me indicar se o texto é em prosa ou se o texto é em verso. A prosa não interessa para a gente nesse momento aqui, a gente vai falar basicamente do verso. Então, por exemplo, temos dois exemplos aqui. Um texto do Luís Vaz de Camões, que é um texto do classicismo. Aqui eu tenho um texto poético, né? Um texto em verso. É um texto do Luís Vaz de Camões, muito conhecido. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer, mas que bem querer, é um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? É um dos textos do Camões mais conhecidos. Até hoje, muita gente cita e menciona esse texto. Só para vocês saberem, o grupo Legião Urbana musicou esse texto, chama Monte Castelo. Até sugiro que vocês ouçam essa canção posteriormente. E nós temos aqui, e percebam, a gente tem agregado aqui, a gente tem versos, o conjunto de versos formando uma estrofe, duas estrofes, 3 estrofes, 4 estrofes. E aqui a gente já tem um texto em prosa, um texto do Machado de Assis, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas, já que falei nos meus tios, deixe-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador de minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz
é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro, e talvez mal tanoeiro, ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei da Cunha. A obra, só dando um pequeno spoiler da obra, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um morto, né, que é o Brás Cubas, que conta a sua história do começo para o fim. Né? Então ele se diz defunto autor ou autor defunto. É, né? Um livro muito interessante. Esse livro iniciou o realismo no Brasil. Né? Então percebam, no texto em prosa eu tenho frases, essas frases agrupadas em parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Aqui é só um fragmento, mas só para vocês verem a diferença do que é um texto em verso e do que é um texto em prosa. E como é que eu faço a medida de um texto poético? Um texto poético, né, ele tem uma certa medida. Qual que é essa medida? Eu posso classificar o texto poético em versos e estrofes, né, de acordo com o número de versos e estrofes, e eu posso classificar esse texto poético conforme o número de sílabas poéticas. Né? Então, duas possibilidades: número de versos e estrofes, número de sílabas poéticas. Mas o que são essas sílabas poéticas? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por exemplo, uma das formas mais clássicas do texto poético, né, que é aquele texto de Camões se apresentou, e aqui a gente vai ver outro texto, agora de Vinícius de Moraes, um dos maiores poetas da língua portuguesa, sobretudo aqui do Brasil, que resgatou a questão dessa forma de texto. Né? É um dos seus textos mais conhecidos. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, porém que seja infinito enquanto dure. É o soneto da fidelidade, um dos textos dele que é mais conhecido. O Vinícius de Moraes, na língua portuguesa, especialmente aqui no Brasil, ele é conhecido por resgatar a questão do soneto. O que é o soneto? O soneto é esta forma de poesia, que a gente viu ali no texto de Camões também, formado por dois quartetos. Então eu tenho dois conjuntos de 4 versos e 2 tercetos, dois conjuntos de 3 versos. Então, são 2 quartetos, 2 tercetos, exatamente nessa ordem. Eu não posso ter um quarteto, um terceto, um quarteto, um terceto. Isso não é soneto. Então, soneto é 2 quartetos, 2 tercetos, exatamente nesta ordem. Não pode mudar. Isso com relação à forma. Então, o texto tem a sua forma e a sua medida. E esse soneto, vocês estudaram isso já no classicismo, ele foi introduzido em Portugal por Sá de Miranda quando ele veio da Itália. Um dos marcos do classicismo português é a introdução do soneto. Agora, além dessa quantidade de versos e estrofes, eu lido com outro conceito, que é a questão da métrica. Escandir um verso significa eu utilizar a métrica do texto. A métrica é eu determinar o número de sílabas poéticas, o número de sílabas poéticas que aquele poema vai ter. Escandir o verso, que é o tema da nossa aula, que é a escansão, significa contar o número de sílabas poéticas que ele tem. E é sempre bom lembrar
que a sílaba poética é diferente de sílaba gramatical. Uma coisa é eu dividir, fazer a contagem de sílabas normais, sílabas gramaticais. Isso vocês aprenderam lá no ensino fundamental, né? Primeiro ao quinto ano, os professores insistiam muito nisso, né? Insistem até hoje, muito nessa questão. Vamos dividir as sílabas, né? O que é um monossílabo, o que é um dissílabo, o que é um trissílabo, polissílabo. Né? Então, e isso são as sílabas gramaticais. Sílaba poética tem outra dinâmica que a gente vai ver aqui. Vamos pegar um exemplo de um texto. Antes disso, vamos ver as regras da escansão. Quais que são essas regras? Né? Primeiro, eu conto as sílabas poéticas até a última sílaba de cada verso, a última sílaba tônica de cada verso. Né? Então eu vou fazer a divisão silábica e vou contar até a última sílaba tônica. Se a última sílaba for átona, ou seja, for aquela sílaba fraquinha, a gente não conta ela, a gente ignora. Duas ou mais vogais posicionadas no fim de uma palavra e no início da palavra seguinte unem-se em uma só sílaba métrica. Como, por exemplo, se eu tiver bondade infinita, eu vou juntar o D de bondade e o IN de infinita. Bondade infinita. E a gente vai ver por que isso acontece, né? Por que eu faço essa junção. E a exceção a essa regra é quando eu tenho vogais fortes, ou seja, vogais tônicas, que elas formam uma sílaba só. Por exemplo, se eu tiver lá um exemplo, como num verso, eu tenho assim, vá eu, o vá é tônico e o eu é tônico. Então é vá eu. Então eu falo duas vezes. Então eu não junto essas duas sílabas. Isso pode estar parecendo meio confuso agora, quando a gente entrar no exemplo prático, aí vocês vão ver como é que isso se estrutura. Conceitos importantes que vocês devem saber agora. Recordando apenas. O que é um oxítono? Um oxítono é uma palavra cuja sílaba tônica é a última, como por exemplo, café, sofá. Uma paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, sapato, educado e revólver. Revólver que inclusive está errado, aí tem acento. Né? É paroxítona terminada em R. E as proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Então eu tenho lâmpada, metafísica e pássaro. E só lembrando que toda palavra proparoxítona ela é acentuada. Né? Então, a penúltima sílaba, antepenúltima sílaba das proparoxítonas sempre serão acentuadas. Por que a gente está falando nisso? Também são conceitos que vocês aprenderam no ensino fundamental. Esses conceitos o que são? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vocês vão utilizar para vocês fazerem a divisão. Lembra que eu falei para vocês, conta até a última sílaba tônica. Então, se a última sílaba, se a última palavra tiver uma oxítona, eu vou contar até a última sílaba. Se a última palavra for uma paroxítona, eu vou contar até a penúltima sílaba. Se a última palavra for uma proparoxítona, eu vou contar até a antepenúltima sílaba. Né? Então, isso é importante para que vocês saibam. Né? E que vocês saibam e não se percam na hora de fazer a contagem das sílabas. E aí, pessoal, como é que a gente faz a divisão das sílabas poéticas desses 4 versos aqui do Raul Ribeiro Couto? Poderia ser com qualquer outro, isso aqui é só um exemplo para vocês verem como é que é.
cadências de sombras cansadas. Aqui, ó, eu separei da mesma maneira que se separa gramaticalmente. Aqui, ó, esse cias aqui, ó, é um ditongo. Ditongo é o quê? É o encontro vocálico na mesma sílaba. Né? Então, aqui eu não separo. Habitualmente, eu já não separaria. Então, cadências de sombras cansadas. Conto até a oitava sílaba. Por quê? Cansadas é paroxítona, então eu conto até o Sá. Batiam na estrada, eu juntei aqui, sem chão, parei no chão. O chão é o quê? O chão é um monossílabo tônico, então eu conto até a última sílaba. Né? Se fosse o sem, por exemplo, eu pararia no sem, mas a última sílaba é forte, é chão. Tá vendo? Aqui, ó, eu não juntei. Por que eu não juntei? Porque aqui, ó, batiam é um I mais forte que o A. Então, eu não ajunto. Agora, na estrada, eu já juntei, porque são duas vogais fracas, duas vogais átonas. Então, eu junto aqui. Isso vai muito da maneira como a gente fala o texto. Se vocês prestarem atenção, eu falo, batiam na estrada sem chão. Então, quando eu falo na estrada, eu falo junto. Eu não falo batiam na estrada. Eu acabo juntando. O batiam, eu ainda pronuncio separado. Batiam, né? Batiam. Você vê, eu articulei 3 vezes. Eu fiz, claro que ela é um trissílabo, mas eu articulei a minha boca 3 vezes para soltar o som. Batiam. Agora, na estrada, eu articulo uma vez só. Batiam na estrada. Na estrada. Percebam que eu soltei o som uma vez só. Eu articulei minha boca uma vez só. Então, quando eu faço essa divisão, eu tenho que prestar atenção na maneira como eu estou falando também. Né? Não são só as regrinhas, é na articulação sua que vai dar a chave para você poder fazer isso direitinho. Então, batiam na estrada junto. Embaixo era trama ofuscante. Então, ó, embaixo era, eu não falo embaixo era, não tem um ponto final aqui para eu separar, nem uma vírgula. Então, na hora de eu falar, embaixo era. Você está vendo? Eu articulei uma vez só. Embaixo era a trama ofuscante. Então, o era veio para cá e o Urá veio para... Os dois A juntaram. Tem 2 sinalefas. Aqui, contração sinalefa, aqui também. Ó. E a mesma coisa da trama ofuscante. Parei no can ofuscante é paroxítona. Então, se é paroxítona, é a penúltima sílaba. Então, a penúltima sílaba eu paro a contagem aqui. Embaixo era a trama ofuscante. Perceba, trama ofuscante. Eu junto na hora de falar, eu articulo a minha boca um som só. Dos raios de um sol invisível. Raios, percebam, raios é um hiato. Mas se fosse apenas pela regra, eu deveria juntar o O com o I aqui, né? O O e o I seria uma sílaba só. Mas quando eu falo raios, tá vendo? Eu articulei a palavra 2 vezes. De um sol invisível. Invisível é acentuado, paroxítona, então eu paro na penúltima sílaba. Tá certo? A gente vai para um outro exemplo para vocês fixarem bem como é que fica essa questão. É de um texto bem conhecido nosso. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Você vê que o texto ele é todo certinho, né? Minha terra tem palmeiras. Só eu vou chamar a atenção para vocês aqui pelo seguinte. Aqui, ó, terra, eu tenho um dígrafo, que é quando repete a mesma vogal aqui, ó, né? Como se fossem pássaros, por exemplo, 2 R's, 2 S, é o dígrafo. E a gente pronuncia uma vez só, né? Como vocês já aprenderam isso. E aqui ele está separado desse jeito, porque é o jeito gramatical de se separar, né?
Em muitos lugares, se vocês forem pesquisarem, vocês vão ver que às vezes pode ter esse té aqui e os dois R's do outro lado. Quando se fala de escansão. Porque na realidade a gente está falando de escansão, está ligado, como eu falei no slide anterior, à sonoridade. Então, eu não falo terra, né? Eu falo terra, são duas sílabas. Então, quando eu falo com relação a som, esse terra, esse R, sai na segunda sílaba. Então, pode acontecer de vocês encontrarem a separação silábica diferente quando se está tratando de escansão de contagem de sílabas poéticas. Mas isso é só para vocês saberem. Então, aqui está separado do jeito que vocês aprenderam. Minha terra tem palmeiras. Então, ó, aqui é a sílaba forte, é uma paroxítona. Onde canta o sabiá. Tá vendo? Eu juntei, ó. Eu não falo onde canta o sabiá. Eu não paro, não faço a pausa para separar as palavras. Né? Então eu junto. Onde canta o sabiá. Então eu juntei aqui, ó, uma sílaba só. E sabiá é uma oxítona. Então eu conto até a última. As aves que aqui gorjeiam, tá vendo? Terminei o E aqui e juntei com o A aqui, ó. Né? Porque eu não falo as aves que aqui gorjeiam. Não, então eu junto na hora de eu falar. As aves que aqui gorjeiam. Gorjeiam paroxítona. Vou até aqui. Não gorjeiam como lá. Lá monossílabo tônico. Então lá aqui eu conto até essa sílaba. Então eu tenho um poema metrificado até a 7ª sílaba poética. Tá certo? Então, percebam, vocês veem que tanto o poema anterior quanto esse, eles têm a mesma metrificação. Não a mesma, né? São metrificados com o mesmo número de sílabas poéticas, que são diferentes das sílabas gramaticais. Percebam, por exemplo, nessa estrofe da Canção do Exílio, só a primeira e a última que seguem a regra gramatical, né? De eu dividir as sílabas conforme eu dividiria na gramática, né? Já a segunda e a quarta eu tenho esse encontro aqui, né? Essa junção. Essa junção aqui, ó, ela chama sinalefa ou contração, né? Mas isso é só para vocês saberem, não é tão importante, né? O importante é vocês saberem que junta. O nome não é tão importante. Agora, como é que a gente classifica essa contagem de sílabas? Se eu falei para vocês que o poema tem uma medida de acordo com o número de sílabas, como é que a gente pode classificar essa contagem? Né? A gente tem vários nomezinhos, né? Então, o verso que tem 2 sílabas poéticas é chamado de dístico, 3 sílabas tercetos, 4 sílabas quadra ou quinteto, 5 sílabas pentassílabo ou redondilha menor, e assim vai. O que é importante para nós nesse momento, e tanto é que eles estão em negrito, são essas terminologias aqui. Redondilha, que ela pode ser menor com 5 sílabas poéticas ou maior com 7 sílabas poéticas. O verso decassílabo e o verso alexandrino. Basicamente são essas 4 que vocês têm que decorar. Redondilha menor, 5 sílabas. Redondilha maior, 7 sílabas. Decassílabo ou alexandrino. O verso decassílabo ele ainda pode ser heróico ou sáfico, dependendo da acentuação tônica das sílabas, mas isso é só uma questão técnica, vocês não precisam se ater a isso não. Só lembrando, na época do trovadorismo, a gente foi falado, a apostila apresentou para vocês, que se primavam pelos versos em formas de redondilha, ou seja, com 5 sílabas poéticas, 5 ou 7. Né? Essa é a chamada medida velha. Né? Redondilha menor ou maior, medida velha. Já no classicismo, inclusive vai ser o tema da prova trimestral de vocês, a gente tem o verso decassílabo, que é o que o Camões fez. Né? Camões fez mais.
né, são os versos com 10 sílabas poéticas. Né? Então, só para vocês saberem, toda vez que a gente fala em soneto, como eu falei, só resgatando, o soneto é a forma de poema formado por 2 quartetos e 2 tercetos, nessa ordem. Né? Então eu tenho 8 mais 6, 14 versos. 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Nessa ordem. O soneto, chamado soneto perfeito, que é o soneto clássico, além de ter essa forma rígida do soneto, que é o que caracteriza ele, deve ter 10 sílabas poéticas. Soneto, forma, 2 quartetos, 2 tercetos, 10 sílabas poéticas, formado por versos decassílabos. Flávio, mas eu posso ter soneto com menos? Pode. Aí ele não é chamado soneto perfeito ou soneto clássico. É apenas um soneto. O próprio Vinícius de Moraes fez soneto com menos sílabas poéticas. A gente vai ver isso ao longo dos 3 anos do ensino médio. Agora vamos expandir 2 textos, né, para vocês verem peculiaridades desses 2 textos. Né? Um é o soneto de Camões, Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, que a gente já viu lá atrás. Né? Os textos de Camões eles não têm título, eles são numerados. Né? E um texto que chama Impressionista, de Adélia Prado. Né? Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Eu gosto muito desse texto, acho singelo e diz muito. Então, vamos ver agora como é que a gente faz a escansão desse fragmento do soneto do Luís Vaz de Camões. Né? Esse soneto, a gente já viu ali atrás, a gente tem o primeiro e o terceiro, a primeira e a terceira estrofe. Amor é fogo que arde, então, átomo com átomo, juntei, sem se ver, ver monossílabo tônico, então eu conto até aqui. É ferida que dói e não se sente. Dói é um monossílabo tônico. E aqui é átomo, então eu tenho esse dói aqui separado desse E. Por isso que esse E está sozinho aqui, ó. Sente, paroxítona, conto até aqui. Reparem como que eu faço a minha emissão de som de maneira diferente, ó. É fogo que arde sem se ver. Eu não falo fogo que arde sem se ver, eu junto. Que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Tá vendo que eu faço 2 emissões aqui, ó. Que dói e não se sente. Então eu soltei o ar 2 vezes. Né? Que dói e não se sente. Sente, paroxítona, conta até aqui. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Os 2 últimos versos eles seguem mais a divisão gramatical, então não tem tanto problema. Mas como causar pode de seu favor, oxítona, contém até a última. Nos corações humanos, amizade, olha, amizade, usar é a sílaba tônica, é uma paroxítona. Então eu conto até aqui. Se tão contrário a si é o mesmo amor. Então aqui a gente tem um caso especial, ó. Vamos começar de trás para frente. Amor, ó, como mesmo, né? Perdão, como mesmo. Então eu tenho um átomo aqui e um átomo aqui. Aí eu junto, fiz uma sinalefa ou uma contração, né? Amor é oxítono, então eu vou até a última sílaba. Agora percebam a diferença que tem aqui, ó. Por que eu juntei esse E aqui e não juntei o dói com esse E aqui? Né? Se tão contrário a si é o mesmo amor. Olha, contrário a si. Então, na hora de eu emitir o som,
contrário a si. Eu vou até colocar a minha imagem aqui para vocês perceberem. Se tão contrário a si. Então, ó, contrário a si. Então eu emiti o som uma vez só. Contrário a si. É o mesmo amor. Então eu consegui emitir o som de uma vezada só. Eu não tive que fazer a pausa. Se tão contrário a si é o mesmo amor. É o mesmo. Se tão contrário a si é o mesmo amor. Eu não falei desse jeito. Eu falei, se tão contrário a si é o mesmo amor. É o mesmo amor. Então eu fiz numa emissão só, numa fala só. Né? Agora veja a diferença. É ferida que dói e não se sente. Reparem que eu articulei de uma maneira diferente e eu emiti o som em duas etapas. Que dói e não se sente. É o mesmo amor. É o mesmo amor. Então, você percebam, eu emiti duas vezes. No dói e não se sente, é o mesmo, eu emiti uma vez só. Então, quando a gente faz essa canção, a gente tem que prestar atenção na sonoridade, como que o som da palavra chega no meu ouvido. Isso que é importante nesse momento, além daquelas regrinhas que eu falei para vocês. Vamos agora ver o texto da Adélia Prado. E percebam, todos esses versos, eles têm 10 sílabas poéticas. São versos decassílabos. E agora, como é que a gente faz a escansão do texto impressionista de Adélia Prado? Vamos lá, então. Olha, uma ocasião, ó, o ão, a sílaba tônica, eu parei aqui, ó. Juntei uma ocasião, eu não falo separado, eu falo uma ocasião, uma emissão de som só, minha boca articula quase que uma vez só. Meu pai pintou a casa toda paroxítona, 7 sílabas. Eu não falo pintou a casa toda, pintou a casa toda, 7 sílabas. De alaranjado, brilhante, paroxítona, né? Aqui. Ó, de alaranjado, eu não falo de alaranjado, de alaranjado. Na hora de eu falar, eu imito um som só. Por muito tempo morávamos numa casa, sílaba tônica, paroxítona, paroqui, né? Como ele mesmo dizia, né? Então, como ele. Eu não falo como ele, né? Quando eu emito som, eu falo como ele, né? Eu junto o o e o o. Então aqui eu tenho uma contração, uma sinalefa. Como ele mesmo dizia. Esse dizia aqui requer uma atenção nossa, que é o seguinte: dizia é um hiato. O que é hiato? Hiato é quando eu tenho separação de encontro vocálico, né? Então dizia, né, se eu for separar a sílaba gramatical, eu colocaria o zi aqui e o a no número 8. Né? Mas como eu tenho duas vogais, eu acabo juntando, né? Aí eu tenho uma contração aqui. Tanto é que quando eu emito som, o A quase que não sai, ó. Dizia, né? Dizia. Eu falo junto, eu não falo dizia, eu falo dizia. E o A fica lá baixinho no final, ele quase não sai. Então aqui eu tenho outra contração ou sinalefa, por isso que ele está junto aqui. Então, por isso que é importante você sempre atentar para a divisão, o que é divisão silábica, gramatical, né, que a gente faz lá sobretudo no primário, nas séries iniciais, e o que é uma sílaba poética. Constantemente amanhecendo, né? Constantemente amanhecendo. Olha como eu junto, na hora de eu falar, como que eu junto as duas, né? As duas vogais. Eu não falo constantemente amanhecendo, eu falo constantemente amanhecendo. É uma emissão só, o meu som sai de uma vezada só da boca. Então, quando eu falo emissão, eu estou falando em emissão de som, né? Emissão da articulação do som, do jeito de eu falar. Então eu falo constantemente amanhecendo, já juntando tudo.
Então eu junto o E com o A. Tá ok? E amanhecendo também paroxítono, eu paro aqui, ó. Então eu paro no 8, né? 8 sílabas. Então percebam, aqui, ó, no texto do Camões, eu vou ter uma regularidade de número de sílabas poéticas. E se a gente observar bem, se vocês observarem o texto todo, esse texto tem na apostila de vocês, é super fácil de encontrar, até a música do Legião Urbana, percebam que ao final aqui as rimas eu tenho ver com doer, sente com descontente. Né? Então percebo que eu tenho um esquema de rimas aqui. Favor e amor. Né? Esse amizade aqui está tá no verso que está omitido. Mas a gente consegue perceber um esquema rígido de sílabas poéticas e um esquema rígido de rimas. Esse esquema de rimas, para a gente, por enquanto, não é importante. Né? O importante é vocês saberem detectar esse esquema de rimas. Né? Que existe um esquema de rimas que existe um esquema de rimas no final aqui do soneto, né, que vai se repetir ao longo do soneto todo. E o texto da Adélia Prado? Então, o texto da Adélia Prado, o que a gente viu lá? Primeira coisa, com relação à forma do texto. Eu olho o texto, eu percebo que cada linha está de um tamanho diferente, cada verso está de um tamanho diferente. Quando eu faço a contagem das sílabas poéticas desse poema, desse pequeno poema da Adélia Prado, pequeno poema muito significativo, eu acho muito bonito. Esse pequeno poema da Adélia Prado, eu percebo que cada verso tem um número determinado de sílabas poéticas. Essas sílabas, cada verso tem uma quantidade de sílabas, eles não são iguais. Diferente do Camões aqui, que todo ele tem 10 sílabas. Aqui eu vou ter 5, aqui eu vou ter 8, aqui eu vou ter 7, vou ter até mais que 10, acho que 11. Né? Então percebam que cada linha é de um jeito. E eu também, quando eu olho, eu vejo que não tem um esquema de rimas determinado ao longo do poema. Né? O poema poderia ser todo rimado, mas ele não é. Tá certo ou tá errado? Isso não tem, a gente não tem essa resposta. Isso é uma opção, no caso da poetisa da Adélia Prado. Né? Aí, mais para frente a gente vai ver que isso é uma característica da escola literária. A Adélia Prado é uma escritora modernista, então os modernistas eles não têm tanto apego a essa questão da rima e da estrutura formal. Diferente do Camões, né? A gente viu lá no classicismo que o classicismo ele prima pelo soneto, decassílabo e tem uma forma, né? Então é mais apegado à forma. A Adélia Prado não é apegado à forma. Como é que a gente classificaria esse texto da Adélia Prado? Tem outros dois nomezinhos que eu preciso passar para vocês. Então, o primeiro são os versos livres. O que são versos livres? É quando eu não tenho um número determinado de sílabas poéticas que se repetem ao longo do texto. Então, a comparação entre Camões e o texto da Adélia Prado. O de Camões, todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Então, ele é todo regular. Já o da Adélia Prado, ele é irregular. Né? Cada verso tem um determinado número de sílabas poéticas. Então, a Adélia Prado escreveu o texto dela com versos livres. Então, ela não se apegou à quantia de versos. E um outro conceito são os versos brancos. Versos brancos é quando o texto poético ele não apresenta um esquema definido de rimas. Então eu não tenho rima no texto. A gente vai ver isso. Tem alguns textos clássicos que optam por não ter, os autores optaram por não colocar esquema de rimas. Por exemplo, depois do Barroco, a gente vai ver uma escola literária que chama arcadismo. No arcadismo, a gente tem textos como Uruguai, como Caramuru, que foram compostos com versos brancos, ou seja, versos sem rimas.
sem esse esquema de rima definido. Né? Então, versos livres, eu não tenho quantidade de sílabas poéticas determinada, e versos brancos eu não apresento um esquema de rimas. Tá correto? Bem, eu vou voltar com a minha imagem agora para a gente fazer um apanhado de tudo que a gente viu nessa videoaula, tá ok? Só um instantinho, eu vou voltar aqui no computador com a minha imagem. Então, pessoal, na aula de hoje, o que nós vimos, né, nesta videoaula que foi gravada para vocês? Vimos a questão especificamente do texto poético. Vimos que o texto poético ele tem uma forma, essa forma é em estrofes e em versos, né? A estrofe é o conjunto de versos, é como o texto poético se apresenta para a gente, né? O texto em verso. Vimos que esse texto poético ele tem uma medida, essa medida ele é dado pelo número de versos, pelo número de estrofes e pelo número de sílabas poéticas. Vimos que a forma clássica de um poema é o soneto. O soneto é uma forma muito presente no o soneto é uma forma muito presente no classicismo, né, que veio. O soneto é uma forma muito presente no classicismo português, foi introduzido em Portugal por Sá de Miranda, que veio da Itália. Né? O soneto é uma estrutura rígida formada por 2 quartetos e 2 tercetos nessa ordem. Né? Então, todo texto que se apresenta nessa forma é considerado soneto. Vimos que para a gente poder contar as sílabas poéticas de um verso, a gente tem algumas regrinhas. Essa sílaba poética é chamada de métrica, né? Ou também escansão, quando a gente faz a contagem de sílabas, a gente está escandindo um verso. Existem algumas regrinhas, né? A primeira coisa é a gente contar a sílaba poética até a última sílaba tônica do verso. Então, lembrando que a gente conta até a última sílaba tônica, e essa sílaba tônica pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, você tem que se ater a esses conceitos para não errar na hora de fazer a contagem. Vimos que quando a gente tem uma palavra que termina com vogal e a palavra seguinte começa com vogal, elas se fundem numa sílaba poética só, né? Como, por exemplo, bondade infinita. Bondade, a gente não fala bondade infinita, a gente fala junto, bondade infinita. Percebam que a articulação é uma só, bondade infinita. Então tem 2 vogais átonas que se juntaram e formaram uma sílaba poética só. A exceção a essa regra, que é a terceira regrinha, é que quando eu tenho uma sílaba vogal tônica com outra átona, elas consideram-se 2 sílabas poéticas. Amor é fogo que dói e não se sente. Eu não falo dói e não se sente. Eu falo amor é fogo que dói e não se sente. Eu emiti 2 vezes, dói e não se sente. Não é dói e não se sente. Não faço uma emissão, eu faço 2. Então a gente tem que atentar para isso. Vimos que o texto poético, né, o verso poético, ele é classificado de acordo com o número de sílabas, uma das possíveis classificações, o número de sílabas poéticas. E esse número, as principais classificações são as redondilhas, maior ou menor, o verso decassílabo e o verso alexandrino. Redondilha menor, 5 sílabas. Redondilha maior, 7 sílabas. Decassílabo, 10 sílabas. Alexandrino, 12 sílabas. 12 sílabas poéticas. Só lembrando, sílaba poética é diferente de sílaba gramatical. Vimos que os versos livres é quando eu não tenho uma regularidade no número dessas sílabas poéticas. Cada verso tem uma numeração diferenciada das sílabas. E os versos brancos são quando eu não tenho rimas. O meu esquema de rimas ele é irregular, ele não é muito bem definido. Tá certo? Pessoal, eu espero que essa aula ajude vocês, esses conteúdos. Tudo que a gente falou aqui, a gente vai usar não só agora no primeiro ano, mas ao longo de todo o ensino médio, na disciplina de literatura. Aí quando a gente fala assim,
o texto tal tem versos livres. Por exemplo, logo no próximo trimestre, nesse trimestre que já iniciou, né, no segundo trimestre, a gente vai ter uma escola que chama Arcadismo. Tem textos lá que são escritos em versos brancos. Aí vai falar assim, o Caramuru é escrito em versos brancos. O que significa isso? Ele não tem rima. Tá certo? Então, guardem esses conceitos, estudem e se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Perguntem sempre, tirem suas dúvidas. Se não quiserem perguntar na aula, podem perguntar no WhatsApp, nas mídias oficiais da escola, no Google Sala de Aula, da maneira como vocês se sentirem confortáveis. O importante é que você não tenha dúvida, tá certo? E a gente está aqui para ajudá-lo, tá ok? Abração, tudo de bom, tchau!